Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É uma grata satisfação estar participando desse maravilhoso trabalho dentro dessa temática acerca dos dons espirituais. Quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória, a força, o poder, o domínio, o louvor, a adoração e a majestade. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos, sobre a vida do pastor Valmir, pastor Tarcísio, suas famílias e todos os obreiros, os irmãos, as irmãs, no nome de Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos, ainda em tempo, dois textos da palavra de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler verso 4 ao verso 10, e depois nós vamos ler no capítulo 14, versículo 1, verso 3, 5, 39 e 40. 1 de Coríntios, capítulo 12, o verso 4 ao versículo de número 10, que diz a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Capítulo 14, verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 3, já fora lido, mas vamos repetir: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? O que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 39 e o verso 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Meus irmãos, à guisa de introdução, nós podemos entender que o apóstolo Paulo iniciou o 12º capítulo dessa carta de 1 de Coríntios, e ele tinha uma grande preocupação. Qual é a preocupação? A ignorância. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A ignorância em relação aos cristãos daquela cidade sobre
ou acerca dos dons espirituais. Por quê? Porque ele diz, já no capítulo 12, no verso 1, olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E é certo que a igreja do Senhor, ainda nos dias de hoje, continua tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades relacionadas a este assunto tão polêmico, que é relacionado aos dons do Espírito. O primeiro ponto que nós temos que entender e compreender, que os dons espirituais, primeiro, não são propriedade do homem. Os dons não são propriedade do homem. Os dons são, o nome já está dizendo, dons do Espírito Santo. É Ele que define, e a forma como Ele define é que vai trazer totalmente a elucidação daquilo que Ele quer e a sua vontade para a sua igreja. É fato que este tempo e esse tema, essa temática, ela em muitas igrejas é até proibido falar acerca disto, falar acerca dos dons, principalmente em relação ao dom da profecia, que é, no caso, que nós vamos olhar e observar. Mas primeiro nós entendemos que Paulo, nesse capítulo 12, faz uma lista de 3 pontas. Uma lista que vai apontar 3 grupos, vamos dizer assim. Um grupo que vai trazer a revelação, o outro grupo que vai dizer alguma coisa, e o outro grupo que vai mostrar o que fazer. Então é revelar, dizer e fazer. No primeiro grupo nós temos os dons da revelação, ou os dons do conhecimento. São 3 que vão revelar algo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Os dons de expressão vocálica ou de falar são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E os de realização ou de poder, conforme nosso pastor já falou, são 3 também: da fé, operação de milagres e os dons de curar. Não existe o dom da cura. Então, às vezes nós olhamos e vemos pessoas dizendo o dom da cura. Não existe dom da cura. O que existe são dons de curar, conforme a palavra. O dom está no plural. Em relação ao dom da profecia, nós podemos entender que o dom da profecia é o dom mais importante relacionado o quê? Aos 3 dons da fala. Os dons da fala que nós já falamos aqui: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então o dom da profecia é superior, está acima. Por quê? Porque o dom da profecia, ele vai trazer o quê? Totalmente a transmissão de uma língua conhecida, no vernáculo, que a pessoa vai ter o entendimento daquilo que está sendo pronunciado. Agora, o dom da interpretação ou o dom da variedade de línguas só poderá se equiparar ao dom da profecia se eles forem usados conjuntamente, ao não ser que alguém que fale em línguas e interprete. Então, essa pessoa falando em línguas e interpretando-as, então ela pode se equiparar àquele que profetiza. E no capítulo 14, no verso 3 de 1 Coríntios,
nós temos aqui 3 propósitos, ou 3 objetivos. Ou seja, a profecia vai ser transmitida de uma forma conhecida, mas vai alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? O verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e também para consolação. Então são 3 objetivos principais da profecia. E o dom da profecia, logo mais nós vamos detalhar um pouco mais sobre esses 3 objetivos, mas eu quero pontuar que o dom da profecia é o dom que liga basicamente o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Como assim? Nós vemos em todo o Antigo Testamento o dom da profecia. Através de quem? Através dos profetas. Os profetas eram homens dotados de um poder sobrenatural, dado por Deus, em algumas missões específicas, que eles recebiam de Deus, faziam o inverso do sacerdote. O sacerdote, ele recebia do povo para levar ao Senhor. O profeta fazia o caminho inverso. Ele recebe de Deus e ele transmite ao povo aquilo que ele recebe de Deus. E as mensagens do Antigo Testamento, como lá em Números, capítulo de número 11, olha só o texto que diz, no verso 29, Números, quando Moisés estava numa situação que Deus tirou do espírito que estava nele e repartiu sobre 70 homens que estavam numa lista para receberem essa incumbência de profetizar, de receberem o poder do Espírito de Deus. E Josué olhou e observou e viu que 2 que estavam na lista não estavam presentes, mas estavam no arraial e eles estavam profetizando. Olha o que diz o verso de número 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha aqui o poder de Deus que já está aqui nos livros de Moisés, no mosaico, já uma profecia, que Moisés está dizendo: olha, tomara que todo o povo de Deus fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Mais à frente, quem que vem? Joel. Lá no capítulo 2, Joel vem dizendo o quê? No verso de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então Moisés já falou lá atrás, e agora Joel já vem trazendo esta palavra profética: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe o que significa isso? Uma abertura que Deus está dizendo:
Olha, aqui no Antigo Testamento, poucas pessoas são preparadas para profetizar, mas daqui a pouco, quando Cristo vier, quando a glória de Deus se manifestar, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas, os servos, as servas, derramarei do meu espírito e todos eles poderão profetizar. O texto aqui usa um vocábulo, derramarei. O vocábulo derramarei, no derramarei do meu espírito, o verbo derramar aqui, é o verbo yatsak. Yatsak não é simplesmente um derramar sobre um recipiente, um líquido sobre um recipiente, ao ponto dele derramar. Não, é uma ideia muito mais profunda. Derramar aqui, o yatsak, está falando de não somente derramar, mas de efusão, de fundir. Olha o que significa. Deus está dizendo: olha, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. O verbo aqui, yatsak, dá a ideia de fusão, de fundir-se. Deus está dizendo: eu vou derramar o meu espírito, ou vou fazer algo, eu vou fundir o meu espírito no seu espírito, no espírito dos jovens, no espírito das mulheres, no espírito dos homens, para dizer que eles são meus, e eu vou trazer um sinal profético para eles, para todos aqueles que crerem na minha palavra. É a fusão do Espírito, a efusão. Como que acontece isso? Não sabemos, não temos como mensurar ou dimensionar isso. Nós só sabemos que quando recebemos o batismo no Espírito Santo, é algo sobrenatural, é algo que aquece a alma, é algo que vem espontâneo, é algo que transborda no nosso coração. Nós falamos em línguas e profetizamos, e o nome do Senhor é glorificado. Bom, edificar significa construir, erguer com pedras no lugar pré-estabelecido. Exortar significa encorajar, aconselhar, prevenir. Consolar significa confortar com meiguice, com sensibilidade, com amor. O que nós precisamos entender é que a própria palavra profecia tem uma etimologia interessante. Na sua etimologia, a palavra é uma combinação de duas palavras, é a junção. A palavra pró, que significa de antemão, antes do tempo, e fetes, falar no lugar de outrem. Nossa palavra profecia é definida da seguinte forma: falar de antemão em favor de outrem. Falar de antemão em favor de outrem. Não é falar de antemão contra outrem, é falar a favor de outrem. Não é falar contra outrem. Por quê? Porque nós precisamos entender que toda essa divina inspiração da profecia vai trazer o quê? Vai trazer uma declaração dos propósitos divinos de Deus. No léxico de Pillinger, a profecia é definida da seguinte forma, cito: dar pronunciamentos inspirados pelo Espírito de Deus, referentes ao passado, presente ou futuro. Qual é a característica principal? Não é predizer, mas revelar a vontade de Deus. E todos nós sabemos que a vontade de Deus, a sua revelação,
não uma revelação geral, mas específica, ela é progressiva. Revelar é algo progressivo. Por quê? Porque Deus é o Deus abscônditos. Deus abscônditos é o Deus escondido. É um Deus que está oculto. Jeremias diz: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas ao mesmo tempo que o homem e a mulher buscam ao Senhor de toda a alma, de todo o propósito, de todo o coração, com intensidade, o próprio Deus deixa de ser o Deus abscônditos, e dentro dessa revelação progressiva, ele se torna o Deus revelatus, o Deus que se revela, o Deus que vai se deixar ser conhecido. Olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado, encontrado por vocês. Ou significa, eu vou me revelar, eu vou mostrar para vocês. Aqueles que profetizam podem até pré-anunciar, fazer alguma previsão, eventos futuros, mas principalmente devem que manifestar a vontade de Deus para a humanidade, para o homem. E a vontade de Deus para o homem está aqui contida na maior profecia, que é a palavra do Senhor. Nada substitui a palavra. A palavra é infalível, a palavra é indivisível, a palavra é indelével, a palavra é sacrossanta, a palavra é poderosa, a palavra é maravilhosa, a palavra é a verdadeira profecia que desce do alto para o coração do homem, para manifestar a vontade de Deus sobre a humanidade. No Velho Testamento, a veracidade era o requisito básico para a profecia. Nós temos no Antigo Testamento dois tipos de profetas: os profetas das palavras e os profetas das ações. Dentre os profetas da palavra, o maior, com certeza, é o profeta Isaías. Haja vista que a sua profecia é uma profecia messiânica, que aponta para Cristo. Dentre os profetas de ação, o maior é considerado Elias. E esse período dessas profecias, desses profetas, duraram até João Batista. Então, até João Batista, nós temos o ofício profético. Lá em Efésios, no capítulo 4, nós já vemos aqui uma manifestação já em relação ao ministério profético. Os dons do Espírito é diferente do ministério, os dons do ministério. Os dons do ministério foram dados por Cristo. Jesus deu os dons do ministério para o aperfeiçoamento dos santos. São dons ministeriais. Já os dons do Espírito Santo são dons para todos aqueles que creem. A palavra do Senhor diz que todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Mas um após o outro, e lá no final do capítulo 14 diz: com ordem e com decência. E aí é que nós vamos entrar. Nós estamos vivendo, e eu li na década de 90, pastor Valmir, um livro chamado do pastor Laércio Pereira, um livro bem antigo. O tema do livro, pastor Silas, era a bagunça em torno do dom profético. Isso é década de 90. Se os irmãos quiserem acompanhar, tem no YouTube, tem um seriado, que até ganhou Globo de Ouro, do Margie Gottner. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas desde a década de 70, já existiam coisas aí absurdas acontecendo no meio profético. Lembremos que
a profecia tem três objetivos. Quais são os três objetivos? A profecia vem para edificar, vem para exortar e também vem para consolar. Então são três objetivos. A profecia não vem para amedrontar. Tem gente que tem medo de profecia. Quando o profeta levanta, pastor Valmir, vem marchando, parece que ele está possuído, né, em êxtase, vem marchando, aí as pessoas ficam com medo. O dom da profecia não deixa ninguém em êxtase, não deixa ninguém anestesiado dos seus sentidos. O dom da profecia é um dom de raciocínio, é um dom de entendimento, é um dom de lógica, é um dom de obediência, e tem que estar pautado na palavra de Deus. A profecia não vem para trazer juízo. A profecia, ela vem para trazer a retenção da palavra de Deus aos corações dos homens, para desnudar as suas vergonhas e para que eles possam se arrepender, entrar pelas portas para poder cantar o hino da vitória. Esse é o objetivo da profecia. A profecia não é para colocar ninguém numa condenação. A profecia não veio para colocar ninguém no inferno. A profecia, ela vem para exortar, mas é a palavra de advertência. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente que para profetizar fica enfeitando. Tem gente que vai profetizar, fica para que isso? Está esquentando o motor. Tem uns que ficam soprando. Irmãos, você é lúcido, você é servo do Deus Altíssimo. O Espírito de Deus está em você. Você não perdeu os sentidos. Se perdeu os sentidos, tem alguma coisa errada. O Espírito de Deus, a palavra do Senhor está dizendo, olha, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Você tem o controle. Você tem a mensagem. Se tem a mensagem, você sabe a hora certa. O mau uso dos dons espirituais é por causa do portador. Deus não tem culpa, mas a culpa é de quem usa os dons. Seja usado por Deus e não queira usar a Deus. O dom da profecia é exatamente desta forma. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sim. O pastor está falando aqui que tem profetas, né, entre aspas, que ele pensa que ele tem o dom da profecia, e que na realidade ele quer que todos pensem que ele é profeta. Aqui, irmãos, aqui quem tem que aparecer aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem quiser aparecer, coloca uma melancia, vai lá para a feira, coloca no pescoço uma melancia, porque aqui quem aparece é o Espírito Santo do Deus eterno. Ele quer aparecer. Ele não quer ficar no rodapé do esquecimento. Ele quer a foto, quer o holofote. E ele quer chamar a atenção. E acaba perturbando o culto, acaba atrapalhando o culto. Perde a ordem, perde a decência. As coisas de Deus, irmãos, são sérias. É cronometrado. Tem um tempo, o tempo da palavra não pode ser ocupado por outra coisa. A palavra é primazia na casa do Senhor.
É difícil, o pregador está pregando, daqui a pouco levanta um, vem no púlpito, começa a apontar, parece que todo mundo é culpado. Quando Deus fala, Deus mostra. Quando Deus mostra, Ele responde. Ele é responsável pela sua palavra. Nós somos ungidos do Senhor, mas com responsabilidade. A responsabilidade é primazia, e a primazia é manter a ordem do culto. Tem um momento certo, você não está no êxtase. Tem outras religiões que as pessoas ficam em êxtase, fazem gestos, gesticulam, rodam, rodopiam. Não, mas na palavra do Senhor está dizendo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele tem consciência. E ele sabe quem está usando ele. E ele não tem medo de pré-julgamentos. Ele entrega a profecia direta do trono de Deus e não se preocupa com quem vai criticar ou com quem vai falar da sua profecia, porque a profecia é do alto, nasce de Deus, tem princípio em Deus e derrama no nosso intelecto. É de intelecto para intelecto, é racional, mas é sobrenatural. Existe uma bagunça. Eu principalmente às vezes eu vou a algum culto e eu estou olhando, eu quero prestar atenção, quero olhar para o culto, quero entender o que Deus quer falar. Aí Deus toma uma pessoa na palavra profética, 2, 3, 4, 5 se levantam, outros estão brincando com criança, enquanto um profetiza, pessoas estão olhando no celular, não estão tendo reverência com a palavra do Senhor. Quando um fala, o outro cala, e a glória de Deus se manifesta na sua igreja. Nós precisamos entender que a palavra, ela é tríplice para o ministério. Oikidomê significa edificação. Edificação é uma combinação, uma junção das duas palavras gregas oikos, casa, e dome, uma forma da palavra grega que significa construir. Significa então edificar a casa. Que casa? A minha casa, a sua casa? Não, edificar a casa do Senhor. A profecia é para edificar a casa do Senhor. Oikodomos uralakandaraya. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oikidomê, oikos e dome. Exortação significa paraclesis. Paraclesis, traduzida por exortação, significa chamar para perto. Seu uso aqui tem o sentido de um discurso persuasivo, um pronunciamento comovente, uma palestra instrutiva, admoestadora, consoladora ou poderosa. A exortação estimula os crentes a atingirem as alturas do tema profético. É significativo também que a palavra consolador, referindo-se ao Espírito Santo, o Paracletos, é baseado no mesmo verbo paraclesis. Admoestar. Exortar não é falar contra. Exortar não é dizer algo de juízo. Exortar é uma palavra de chamar a atenção, mas no sentido de advertência, onde o homem e a mulher, ao ouvir esta palavra profética,
cai de joelhos aos pés do Salvador e renuncia a si mesmo e começa a ter uma nova vida no Espírito do Deus eterno. O terceiro objetivo, paramútia, traduzido por consolação, significa falar bondosamente ou de forma suave a alguém. A profecia deve ter nela um elemento que procura suavizar, pacificar, falando de forma com ternura. Com ternura. Entre o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14, nós temos o capítulo 13, que fala sobre o amor. O mau uso dos dons espirituais é por causa do próprio profeta. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Jamais. O Espírito de Deus não se cala. O Espírito de Deus não se para. O Espírito é sujeito, o Espírito dos profetas. Dos profetas. Desde que esteja conforme a palavra do Senhor. A palavra está sendo exposta, a palavra está sendo dita. O Espírito dos profetas, nunca o Espírito Santo. O Espírito de Deus jamais é sujeito a homem. O Espírito de Deus nunca, jamais estará sujeito a alguém. O tema é polêmico, mas entenda o que eu estou dizendo. O Espírito de Deus jamais está sujeito ao Espírito dos profetas. O Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, mas o Espírito de Deus não se sujeita a ninguém. O mau uso é pelo profeta, que usa para se beneficiar, que usa para aumentar. Às vezes Deus mostra um copo, ele vem com a bandeja, aumenta, acréscimo, retira. O erro não está em Deus, o erro não está no Espírito Santo, mas o erro pode estar no próprio profeta, pela sua intenção. O mesmo Espírito que revelou para Pedro: tu és o Cristo, tu és a revelação. Jesus disse: não foste o homem que te revelaste a tua carne, mas sim o meu Pai que está no céu que te revelou. Passou poucos minutos, o mesmo Pedro que recebeu esta revelação, Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque o que fala na tua boca não vem do meu Pai agora, é do Satanás. O mesmo, porque, repita comigo, os homens de Deus erram, mas o Deus dos homens jamais erra, jamais falha, jamais falhará. Os homens erram, mas Deus não erra. O mesmo Deus que te usa, o mesmo Deus que nos usa, que nos move a profetizar do alto, Ele manda também nós vigiarmos. Se você não vigiar, se você não descer, se você não orar, se você não ler a palavra do Senhor, Satanás vai cirandar, vai usar a tua boca e você pode cair. Sim? Pode?
falem 2 ou 3 profetas, um está profetizando, ou o segundo se levantou. Se alguém receber uma terceira revelação, cale-se o primeiro para que ele possa falar, mas falem-se 1, 2 ou 3 profetas. É revelado, a palavra é revelada, é o Deus que revela, o Deus revelados está aqui. Por isso que a profecia já está pronta, não existe uma nova profecia, não existe, não pode proibir, a profecia é de Deus. Não, o Espírito de Deus não, mas as meninices têm que ser contidas, tem que ser contida, os profetas da aparência têm que ser contidos. A casa de Deus não é lugar de desordem e de bagunça. A casa de Deus é casa de oração, é onde a palavra tem que ser ministrada. Pastor Ronaldo, sim, permita-me fazer vontade, a leitura, pastor, e corroborar aquilo que sim, o senhor está dizendo. Sim, pastor. 1 Coríntios 14, verso 29. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. A igreja recebeu a autoridade da palavra para julgar as profecias e aquilo que acontece no culto. A autoridade legítima conferida pela palavra. A igreja do Senhor é soberana, o Espírito fala, sobretudo pela sua palavra. O ensino não será silenciado. Legitimidade e autoridade da palavra. Quem julga? A igreja do Senhor. Prossiga, pastor Ronaldo. A palavra é insubstituível. Insubstituível. Não existe outra Bíblia, não existe outra revelação, não existe outra profecia. O dom da profecia tem que estar pautado dentro da palavra, não pode estar fora da palavra. Eu li o livro, a bagunça em torno do dom profético. Sabe o que aconteceu? 2 rapazes estavam numa vigília e lá veio um profeta. Olha, dia tal, daqui a 5 dias, na rua tal, vocês vão estar lá na madrugada, passará lá uma Brasília amarela, vocês entrem naquele carro, tem uma grande obra missionária. Eles estão até hoje esperando a Brasília amarela. Tem que tomar cuidado, irmão, tem que analisar. Ali não é profecia, pastor, ali já era uma sentença. É uma sentença, ordena a tua casa que você vai morrer. É uma sentença, não é uma profecia, é uma sentença. Deus pesou ele na balança, e a balança de Deus é fiel. A balança de Deus não tem erro, a balança de Deus não tem engano. Deus disse, vai acontecer isso, porque Deus não pode ser julgado. Por exemplo, o profeta vai chegar aqui e dizer, eis que eu estou te dizendo, meu servo. Está errado usar na primeira pessoa. A pessoa, o profeta nunca pode se colocar no lugar de Deus, sempre na terceira pessoa. Assim diz o Senhor, não eu sou falho, porque se eu disser que Deus está falando, porque eu estou falando, eu não posso ser julgado. Eu não posso ser julgado, porque Deus não pode ser julgado. Mas a palavra profética, a profecia pode ser julgada. O profeta não pode ser julgado, mas a profecia tem que ser julgada, tem que ser analisada, tem que haver reflexão. O conselho tem que olhar, tem que observar, tem que consertar, para que a casa do Senhor seja edificada. Edificação, consolação e exortação.
tem que consolar, tem que confrontar. Tem confronto? Tem. Mas tem que haver respeito, tem que haver ordem, tem que haver decência, tem que haver organização. Deus é organizado. E eu estou falando do que eu tenho experiência, não só teórica, mas de prática, porque Deus já me usou muitas vezes em profecia, Deus já me usou na interpretação, na variedade das línguas estranhas. Como que se funciona? Estava lá na cidade de Cianorte, do Paraná, numa igreja só japoneses. Deus me tomou em japonês e eles desceram as lágrimas, se converteram e o nome do Senhor foi glorificado. Eu não entendi nada, mas Deus operou maravilhas sobrenaturais. Amém, meus irmãos? A profecia tem que haver edificação. Edificar é a casa de Deus, não é edificar a pessoa. Para a edificação da pessoa, é só ela orar em línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas para a edificação da casa do Senhor, tem que ter uma palavra profética pautada na Bíblia Sagrada. Não existe outro livro, irmãos. Não existe outro caminho. Pastor, como que eu faço para saber se a profecia é de Deus? Examine a palavra de Deus. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, descansa e fica em paz. Um jovem estava dentro da casa do Senhor esses tempos, e aí entrou ali uma pessoa muito bonita e tal, e aquele jovem já olhou para aquela moça e falou: olha que maravilha, e começou a orar: Jesus, essa é a revelação e tal, e foi, daqui a pouco ele foi na casa de uma profeta. Na realidade não existe profeta, né? No termo feminino é profetisa, não existe profeta mulher. Ah, profeta, não, é a profetisa. Então ele foi na casa de uma mulher que se dizia profetisa e falou: olha, o senhor viu aquela moça que está lá na igreja, assim, assim? Ele falou: vi. E o que a senhora acha, não sei o quê? Vai que Deus está nesse negócio. E o jovem começou a orar, e aí foi para o jejum, foi para a consagração, e vai daqui, vai dali, e conquistou, né, o coração da moça, e aí, e começou a apertar: agora nós precisamos casar, vamos casar, vamos casar, e a menina fugindo daqui, fugindo dali: vamos casar, vamos casar, vamos casar. Aí chegou um ponto que ela não aguentou mais e disse: eu preciso falar um negócio para você. E aí o jovem olhou e falou: o que foi? Ah, eu não sou mulher, sou homem. E mostrou o cartão de identidade. Cadê a profetisa? Cadê o discernimento de espírito? Então nós temos que tomar cuidado. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus tem uma palavra profética para você, à luz da Bíblia Sagrada. Quer uma profecia melhor? Vou te dar uma profecia melhor. Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra aqui nesta noite? Quantos acreditam em profecia aqui? Levante a sua mão. Nós continuamos e cremos nas profecias. Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Eu aceitei Jesus por conta de uma profecia. Antes de ser crente, Deus usou alguém para falar comigo. Aceitei Jesus como pentecostal e continuo sendo pentecostal. Línguas estranhas, manifestações espirituais, no poder e na autoridade da profecia, mas como foi ensinado nesta noite, com ordem e decência. Com ordem e decência. Com ordem e decência. Com ordem e decência. O profeta, irmãos, todos que são usados na igreja precisam tomar um grande cuidado, porque é um dom da parte de Deus. Quem ensina, quem prega, quem é usado por Deus na área dos milagres.
E quem profetiza, tome cuidado. Porque é muito comum, talvez, Deus começar usando e depois a pessoa prossegue para a carne. E faz disso um padrão na vida dele. Eu não quero fazer nenhum tipo de alteração naquilo que o pastor Ronaldo Portugal ensinou aqui com muita habilidade na orientação divina, mas eu queria ler só 2 textos aqui. Ezequiel capítulo 13, verso 1. Ezequiel capítulo 13, verso 1, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Quem protege a igreja contra as profecias carnais e do seu próprio coração? Quem protege a igreja? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Nós ouvimos a profecia, certamente, claramente, mas tem uma coisa: com um ouvido nós ouvimos a profecia, mas nós com o outro ouvido ouvimos a palavra, e com os nossos olhos nós lemos a palavra do Senhor. Profeta pode ser julgado? Pode e deve. Pode e deve, e eu lhe provo na Bíblia. Abra comigo a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Palavras de Jesus. A partir do verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando se julga profecia, não está dizendo que a pessoa é um falso profeta, não é isso. Não é isso. Existe o falso profeta, que é usado por Satanás para prejudicar a igreja. Agora, quando a igreja julga a profecia pelo poder e autoridade da palavra, não está dizendo que a pessoa é falso profeta. É que no afã, ela não teve discernimento. E nesse caso, seja em um ou como no outro, será julgado. E a própria palavra diz claramente sobre isso, a partir do verso 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Volto a dizer, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que acredita nas profecias, estamos falando sobre isso. A voz de Deus jamais será silenciada. Se um profeta, alguém usado por Deus, a mensagem tem destino, vai e fale para a pessoa. Não coloque a si como uma celebridade, simplesmente para todos ouvir. A mensagem de Deus tem destino certo. Deus quer te usar, vá até a pessoa e Deus fará através da tua palavra. Mas enquanto nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor, nós temos a boca de Deus falando através da sua profecia. Você concorda com essa palavra? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Ronaldo Portugal, Deus abençoe a sua vida, com se usando com autoridade para falar a tua palavra. Com a permissão do pastor Tarcísio, dobremos os nossos joelhos para orar nesse momento, para oração, e na sequência prosseguiremos.